qual é isto, né? Certo? Está tudo? Daqui está tudo bem, ok? Portanto, Tudo bem. ok. Também já temos algum. Temos cá também algumas pessoas presentes. Antes de mais, nós queremos dar boas-vindas a todos os presentes, a todos quantos se dignaram estar presentes a esta palestra, para, junto a nós, comemorarmos o 99º aniversário da expedição de Arthur Eddington à Ilha do Príncipe, para a verificação do fenômeno de deflexão da luz. Portanto, esta é uma atividade que irá culminar, é uma série de atividades que nós iremos realizar desde agora. Aliás, já começamos na semana passada com o Trio da Ciência e vamos encadear daqui para frente uma série de atividades que culminarão em 29 de maio de 2019, altura em que nós iremos comemorar o 100º aniversário da expedição da Arthur Eddington à Ilha do Príncipe. Esta palestra que nós programamos para hoje é no sentido de comemorar o 99º aniversário, que acontece precisamente hoje. Esta atividade vai contar com, aliás, contou com o apoio da equipe organizadora da Eddington de 100 anos, com apoio de várias instituições, entre as quais o Ministério da Educação, a Universidade de Santo Tomé e Príncipe, o PLOD, tanto que é o Office da Língua Portuguesa de Astronomia para o Desenvolvimento, dentre outras instituições parceiras. Nós estamos a partilhar essa informação com as outras pessoas que nos escutam noutras paragens, não é? Temos alguns membros do PLOT que se encontram fora de Santo Tomé, tanto no exterior, e estão juntamente connosco partilhar esta atividade. Vamos só tentar ver o PowerPoint, que é algum problema da última hora. Vamos já resolver isto. Por que o rato não aparece agora? Sim. Agora sim? É muito difícil, acho que sei. Está aqui o rato? Não. Começamos com os consultantes, não consegue. Ai, ai, ai. Cortar o vídeo. Temos o rato aqui em cima, pessoal. Não estamos a ver, mas temos ali. Vamos ver. Tem que ver ali. Vai para aquele canto. Vai para aquele canto e clica. Não. Ai, yeah. Peço à equipa técnica que... Ok. Mas vamos ter que clicar em... Vamos primeiro identificar o coisa. Não é isto. Vou deixar isto. Difícil. Difícil oráculos. Abrir, tem que partilhar a partir daqui. Tem que abrir Abrir o slide. Bom, desapareceu o ecrã de partilha, desapareceu. Estamos a tentar resolver vamos resolver isto. Mas ele estava cá, que agora é que... É assim, share.
Cuidado, veia. Será que é isso? Ok, será que... Ok, agora temos o ecrã partilhado, sim. Ok. Não está no modo de apresentação, mas sim. Estamos com alguns problemas Ok. técnicos. Já, pronto. Então, recomendo a conversa. Ok. 29 de maio de 2018, portanto, como já referimos, é o 90º aniversário da expedição de Eddington à Ilha do Príncipe. Nós, nesta palestra, iremos falar sobre os antecedentes para propósito da expedição, a expedição da Ilha do Príncipe, e breve introdução à teoria da relatividade geral e as consequências da teoria da relatividade geral. Esta expedição do Eddington à Ilha do Príncipe aconteceu num contexto especial. Porque antes da expedição, em 1915, a Primeira Guerra Mundial assolava a Europa, opondo-se à Alemanha e os seus aliados, e os países anglo-saxônicos e os seus aliados. Nessa altura, Arthur Eddington recebeu por intermédio seu amigo holandês, William de Sitter, para ver as circunstâncias da guerra. Ele recebeu do seu amigo de Sitter, que por sinal é alemão, artigo sobre a teoria geral da relatividade de Einstein. Ok, isso é para dizer que os conhecimentos científicos, portanto, sobrepõem-se a diversas barreiras. Não é? Quer dizer que, apesar de Sitter ser holandês, o Einstein ter origem alemã, não é? As informações foram chegar ao Arthur Eddington, portanto, ultrapassando todas as barreiras políticas de guerra que se via na Europa naquela altura. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o deslocamento aparente de uma estrela junto ao bordo solar apresentava um valor de 1,75 segundo do arco. Isso quer dizer o quê? Nessa imagem que nós podemos observar, é uma imagem com a presença do Sol e na ausência do Sol. A primeira tem a presença do Sol, e a segunda seria a mesma imagem na ausência do Sol. O que é que isso quer dizer? Essas estrelas, na segunda imagem, estão relativamente próximas umas das outras, não é? Na ausência do Sol. Portanto, esta devia ser a sua posição real, se o Sol não estivesse nessa posição. Mas com a presença do Sol, essas estrelas são vistas em posições diferentes. Se nós compararmos a posição das estrelas mais próximas do Sol, na primeira e segunda imagem, nós podemos verificar que há um deslocamento da posição relativa das estrelas. Isso quer dizer o quê? Quando o Sol passa perto do Sol, não é? Quando uma estrela emite uma luz que os seus raios luminosos passam perto do Sol, sofrem um determinado desvio. Aqui nessa imagem, uma estrela nessa posição, ao chegar, portanto, essa imagem está exagerada, não é? Ao passar o raio luminoso passar perto do Sol, o campo gravítico do Sol faz com que esse raio sofra um determinado desvio. Quer dizer que essa estrela, que inicialmente a sua posição é esta, a sua posição aparente será esta. Isso quer dizer que, com a presença do Sol, não seria possível observar essa estrela. Entretanto, pelo facto do campo gravítico do Sol ser forte e poder desviar a trajetória do raio luminoso, então a gente vê uma imagem aparente desta estrela nesta posição e não esta. Isso quer dizer que a luz, ao passar perto do Sol, sofreu um certo desvio. Quais são os antecedentes dessa expedição?
29 de maio de 1919, oferecia condições excelentes para a verificação da deflexão da luz provocada pela presença de um campo gravitacional do Sol. Este é um fato. O fato é que, em março de 1919, Frank Dyson, um astrônomo real britânico, fez incluir numa das suas publicações mensal da Royal Astronomical Society um artigo que chamava a atenção para a circunstância de que o eclipse de 1919 dar-se-ia no céu, numa zona povoada de estrelas muito brilhantes. Então, essas duas condições eram excelentes para que essa expedição se deslocasse a locais do planeta, não é, da Terra, onde teria, naquela altura, visível o eclipse total do Sol. E uma das regiões privilegiadas foi a região autónoma do Príncipe. Foi o Príncipe, a Ilha do Príncipe, por esse facto, organizou-se aquela expedição que, em 1919, deu a Ilha do Príncipe. Qual é a proposta dessa expedição? Era determinar o efeito produzido pelo campo gravitacional sobre o trajeto de um raio luminoso, ou seja, a deflexão da luz. Portanto, cuja imagem era já passamos anteriormente. Porque a trajetória do eclipse, tanto teria se iniciado no continente americano, tanto na zona norte do Brasil, passava por uma região chamada Sobral, onde também, no mesmo dia 29 de maio, foi também realizada uma outra expedição organizada por outro astrônomo com o mesmo objetivo. Passava Sobral, depois passava também da Ilha do Príncipe e continuava terminando na costa oeste da África. Então, posto esse trajeto, foram selecionados esses dois locais, Sobral e Príncipe, para esta observação. Essa expedição da Ilha do Príncipe começou em Liverpool, em Inglaterra. Portanto, houve duas expedições. Uma chefiada por Arthur Eddington e outra chefiada por Cromwell. Portanto, uma para Príncipe, outra para Sobral. A partir de 8 de março, tinha como objetivo a Ilha da Madeira. Chegaram à Ilha da Madeira e permaneceram, tanto a equipa que viria para o Príncipe, permaneceu na Madeira alguns dias, até ao dia 3 de abril de 1919, que a expedição organizada, dirigida por Arthur Eddington, partiu de Portugal, melhor dito, partiu da Madeira, num navio chamado Portugal, com destino ao Porto de Santo Antônio, na Ilha do Príncipe. E a 23 de abril de 1919, deu-se a entrada no Porto de Santo Antônio, no Príncipe. Este acontecimento de 1919, ao nível de Santo Antônio e Príncipe, não tinha sido divulgada por muito tempo, porque, enfim, porque envolvia certamente a teoria de relatividade de Einstein, que naquela altura era uma questão que pouca gente entendia, essa teoria da relatividade de Einstein, tanto a geral como a restrita. Provavelmente isso terá sido a razão pela qual estas informações não tinham sido amplamente divulgadas. Ao nível de Santo Tomé e Príncipe, as informações mais precisas começaram a chegar a partir do ano de 1989. 1989,
uma iniciativa do então embaixador de Portugal em Santo Tomé e Príncipe, o engenheiro Anacoreta Correia, que fez chegar ao Ministério da Educação e os professores de Física, naquela altura, do Liceu Nacional, as informações relativas à expedição de 1919. Foi a partir daí que essas informações começaram a ser divulgadas gradualmente. E como sinal, 29 de maio de 1919, por iniciativa do senhor embaixador Anacoreta Correia, foi inaugurada uma placa na Rosa Sundi, local de observação, cuja imagem nós colocamos aqui neste slide. Portanto, a placa foi inaugurada em 29 de maio de 1919, que ainda se encontra aí até este momento. Desculpe, 1989. 1989. A partir daí, foram desencadeadas algumas ações, uma das quais foi em novembro de 2013, quando se deu um eclipse parcial do Sol, um eclipse do Sol que seria visto em Santo Tomé e Príncipe parcialmente, e foi organizada uma certa atividade, tendo como pano de fundo as observações de 1919 e associada ao fenômeno do eclipse solar, associando a história, a ciência e a cultura para dar ênfase a este feito que teve lugar na Sundi em 1919. E a partir daqui, a partir deste ano, 2013, começou o embrião daquilo que nós chamamos hoje Pluto, que é o programa programa em língua portuguesa de astronomia para o desenvolvimento. Repare que o Pluto também está envolvido nas comemorações do centenário da expedição de Arthur Eddington. Mesmo essa atividade que nós temos aqui teve e continua a ter apoio do Pluto. Antes da expedição da Ilha do Príncipe, nós gostamos de dizer que houve outras tentativas, mas todas elas falhadas. Falhadas por várias razões, ou por motivo da guerra, Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914. E, como exemplo, em 1914, um astrônomo, Erwin Friedrich, do Observatório de Berlim, William Campbell, do Observatório Lick, dos Estados Unidos, fizeram uma expedição à Rússia para observar o eclipse de 21 de agosto desse ano. Agora, só que essas duas expedições falharam seus objetivos. O motivo foi a guerra, que eclodiu naquele ano, e o Erwin Friedrich foi preso por ter considerado inimigo, né? Porque, tanto ele era alemão, né? Então, indo à Rússia naquela altura, em plena guerra, então ele foi preso e alguns dos seus equipamentos foram confiscados. Campbell, a sua expedição também falhou devido ao mau tempo. Portanto, houve circunstâncias que não facilitaram a concretização das outras tentativas de expedição que foram falhadas. Eddington e Göttingen, tanto Eddington veio acompanhado de outro senhor chamado Göttingen, apenas utilizaram um dos instrumentos trazidos. E naquele dia o céu estava nublado e conseguiram tirar as 6 chapas fotográficas, das quais apenas 2 mostraram imagem das estrelas. A análise dos resultados experimentais apresentavam o valor de 1,6, mais ou menos 1,3 segundo do arco.
o valor que o Eddington previa era de 1,7 segundo de ar. 1,75 segundo de ar. Quer dizer que esse valor estava próximo daquilo que Eddington previa. Desculpa, que o Einstein previa. Aqui, essa imagem é de um telescópio idêntico àquele que foi utilizado na Sonde em 1919. Posto isto, vamos falar um pouco da teoria da relatividade de Einstein. Tanto Einstein, ele acho que dispensa apresentações, não é? Foi o eminente físico do século XX, veio a teoria da relatividade, foi o prêmio Nobel da Física, e em 1915 ele apresentou a teoria da relatividade generalizada. Ele propôs o que ele denominou de princípio de equivalência, que foi ponto de partida para uma nova teoria de gravitação. E, finalmente, em 1915, ele publicou a teoria da relatividade geral, que passou a considerar sistemas acelerados. Na teoria da relatividade restrita, consideravam sistemas inerciais, não é? Então, com a teoria da relatividade geral, ele generalizou para sistemas acelerados. O que é que previa o princípio de equivalência? O princípio de equivalência era simplesmente isto, não é? Para ilustrar, podemos ver assim, nesta imagem que nós temos, um indivíduo caindo de um elevador. E do outro lado, um elevador num espaço vazio, não é? Ele diz que as duas situações são equivalentes, porque este indivíduo caindo livremente no elevador, juntamente com o elevador, é como se ele estivesse num espaço vazio, porque tanto ele como o elevador estão em queda livre. Então, os dois estão em queda livre, a situação é idêntica como quem está num espaço vazio, não é? Como quem não tivesse peso, não é? Portanto, se eu caio juntamente com o elevador, com a mesma aceleração, é como se um em relação ao outro estivesse no mesmo lugar. Certo? Essa situação também. Vamos supor que o bicho está num elevador parado, dentro de um campo gravítico. Não é? Essa situação é idêntica a alguém que está num espaço vazio, num elevador que está acelerado para cima. Não é? A situação é exatamente idêntica. Portanto, isso é o que ele prevê no seu princípio de equivalência. Mas, se o elevador estiver parado no campo gravítico, então é igual um elevador acelerado num espaço vazio. Okay. Portanto, um referencial acelerado uniformemente em linha reta equivale a quê? A um campo gravitacional uniforme. Portanto, este é o princípio da equivalência de Einstein. Vamos ver esta imagem. Olhando para essa imagem, este está no espaço vazio ou no campo gravítico? O que é que acham? Campo vazio? Campo gravítico. Ou campo gravítico? Sim? Agora, repara, ele está aí, a balança marca 0, não é? Quer dizer que a balança não vai registrar o seu peso, não é? Essa situação é que nós vimos há bocado, né? Portanto, o princípio de equivalência pode estar num sistema acelerado, em queda livre, tanto dentro do campo gravítico, ou então pode estar também no espaço vazio. Ou seja, dentro desse elevador, não está em condições de dizer se o elevador dele, o fio cortou. Pois é. E ele está
em queda livre, ou se ele está no espaço sem nada estar atraído. Quando viram, é uma equivalência. E agora? E agora? A mesma pergunta. Está no espaço vazio ou está no campo gravítico? Aparentemente, nós podíamos pensar que ele está largamos a bola e a bola cai. Estamos dentro do elevador. Largamos a bola e a bola cai, estamos junto da Terra. Mas a situação corresponde exatamente a mesma coisa de nós estamos num espaço vazio sem campo gravítico, mas há um gigante que está puxando o nosso elevador para onde? Para cima, e a bola também ia proceder desta maneira. É isso que... É isto mesmo. Agora, finalmente vamos ver essa imagem. Então, alguém está no bordo de um avião. O avião, imagine que o avião está em queda livre. Como é que as pessoas ficam? As pessoas ficam como se estivessem no espaço vazio, sem atração da gravidade. Ou seja, como se não tivesse nenhum... como se a Terra não tivesse atraído. Né? Portanto, eles estão no meio da nave como se estivessem num espaço vazio, sem a gravidade. Ali o nosso famoso Stephen Hawking. Portanto, ele está aí, tanto tudo está à volta dele, como se estivesse tudo num espaço vazio. Né? Ok. Agora, vamos ver a gravidade da luz. Vamos ver uma situação que é esta. Vamos supor que a luz entra por um orifício de um elevador. Esse elevador está acelerado. Portanto, está acelerado de baixo para cima. Não é? Quando a luz chega a outra parede do elevador, o elevador já não está nessa posição. Estará deslocado para cima. Então, quem está no elevador vê que a luz entra por este orifício, mas atinge o elevador numa posição mais embaixo. É como que a luz sofresse um determinado desvio. Okay? Então, a luz atinge, tanto porque vai atingir outra parede numa posição inferior, entra numa posição e atinge outra parede na posição inferior. Portanto, o luz está acelerado para cima. Isto equivale o quê? Equivale a uma situação desta, não é? Quer dizer que a luz dentro do campo gravítico. Quer dizer que o campo gravítico faz com que a luz tenha uma certa curvatura, um desvio. Então, quer dizer que a gravidade atrai a luz. Esta imagem é dizer o seguinte, que a massa, nós vimos que quando a luz passa perto de um campo gravítico forte, o que é que vai acontecer? Ele sofre um determinado desvio. Quer dizer que o Sol, por ter uma massa relativamente grande, tem um campo gravítico forte, vai fazer o quê? Vai deformar o espaço à sua volta, vai encurvar o espaço envolvente. Esta abordagem diz que a massa curva o tempo. Se nós fizermos incidir sobre essa superfície um raio luminoso, se a luz incidir nesse espaço, a luz não vai ter a trajetória retilínea, porque ela terá também se encurvar. Quer dizer que a massa e a energia faz o quê? Faz deformar o espaço, encurva o espaço. Portanto, a massa curva o espaço-tempo. Portanto, isto é o que vai acontecer com a luz. Né? Ela devia subir essa trajetória retilínea. Mas devido à curva do espaço-tempo, ela vai sofrer esta diflexão da luz. Portanto, este fenômeno que foi verificado em 1919. Agora, se nós tivermos um buraco negro é um espaço em que o campo gravítico é muito forte, nem a luz consegue escapar. Né? Quer dizer que
esta curvatura será muito maior ainda quando se trata de um corpo negro. Então, em relação a tanto em breves palavras, a teoria geral da relatividade, portanto, é restrita a relatividade, nós não entramos em grandes pormenores, portanto, só dar uma noção daquilo que previa, ou que prevê a teoria geral da relatividade, e sua implicação na verificação experimental que foi feita em 29 de maio de 1919. Agora, nós questionamos quais são as consequências desta verificação experimental. Quais são as consequências da difração da luz? Nós falamos do buraco negro, né? Buraco negro, portanto, há lentes gravitacionais, também são consequências do incremento do espaço. O buraco negro, as lentes gravitacionais, que vai constituir a segunda parte que o nosso colega Lúcio irá abordar logo de seguida para não agora é o seguinte, vamos colocar, portanto, fazer as apresentações. No fim, quem tiver questões para colocar podem fazer, tanto para mim como para o Lúcio que irá falar. Mais 10 minutos para falarmos um pouco, afinal, de saber isso, para que serve? Para que serve a pessoa ter um conhecimento da teoria da relatividade geral? Isso serve para o nosso dia a dia? Será que no meu dia a dia eu uso isso? Mas vamos ver agora, não é? Nós consultamos, entre outros materiais que nós consultamos estes dois materiais, um Ayrton e Esther, um panfleto publicado pela Gradiva. Depois nós temos um artigo que foi nos fornecido desde 1989 pelo embaixador Ana Correia. Portanto, esse não tem a edição, por dois senhores, por David Lopes Gomes e Manuel Costa Leite. Portanto, esse nosso trabalho baseou-se fundamentalmente nesses dois materiais, entre outros que nós consultamos. Então, vamos passar para a segunda parte. Acho que não está aqui, não. Minimiza. Ok. Fecha mesmo. Agora tem que modo da apresentação da está ainda no slide anterior. Puxa isto. Veja o zoom. Nome do slide. Parece que Estamos só tentando mudar o... Minimiza. Vem aqui, temos que mudar aqui. Vem aqui. Onde é que está o zoom? Fechado. Show small aqui, speaker. Não, aqui. Até aqui só o micrófono. Aí. Fecha outros slides. Tantos apenas. Ok. Agora sim. Ok. Então, agora share, né? Share. Vai ser... Vamos buscar isso. Criador do ficheiro.
Não. Abre, fecha. Abre o telefone. Ok. Abre. Ok. Tá? Agora faz o Lisa. Ok, para aqui. Ok, vai ficar. Já está. Não? Chefe. Agora sim. Bem, então, muito obrigado pela vossa presença cá no anfiteatro do ISP. E agora vamos falar um pouco das consequências. Conhecer a teoria da relatividade geral, o que é que nos permite saber do dia a dia e acerca também do universo, não é? Então, okay. Tá. Como o Sr. Penhor acabou de dizer, quando observamos o céu com um telescópio, por exemplo, nós notamos alguns fenômenos que são a prova real de quem? Do desvio da luz. Reparem, temos aqui uma imagem que nos mostra que uma galáxia muito distante, não é? Pode ser vista em duas posições aparentes ao mesmo tempo, por causa de quem? Por causa da curvatura, né, que a luz realiza ao passar por objetos com muita massa, como já falamos, buracos negros, né, outras galáxias. Então, o que é que vai acontecer em certas imagens? Vai acontecer isto. Vai acontecer que nós temos ali o mesmo objeto a aparecer quantas vezes? Aparecer muitas vezes. Precisamente porque, como a luz faz uma curva ao passar por objetos maciços, quer dizer que se a luz segue uma direção e segue outra, pode haver um momento em que elas voltam, os raios voltam a se unir. E isso acontece com a teoria, sabendo, é uma evidência da teoria da relatividade de quem? Geral. Outra imagem em que nós podemos ver que galáxias distantes estão deformadas. Nós vemos ali muitas galáxias aqui, vocês podem ver. Estão deformadas por quê? Precisamente porque a luz que nos chega dessa galáxia passou junto de objetos muito maciços. Então, o que é que acontece com essa luz? Essa luz encurva-se e faz uma curvatura. Então, isso faz com que essas imagens, quando são captadas pelos telescópios, nos mostrem galáxias com aquelas deformações. São galáxias muito distantes. Quer dizer que existem outras galáxias à frente delas. A funcionar como quem? A funcionar como lentes gravitacionais. No nosso dia a dia, nós temos o GPS. O GPS é um conjunto, é formado por uma constelação de satélites, né? Estamos a falar assim de por volta de 29 satélites, não é? E esses satélites não estão muito distantes, estão a uma altitude de 20.180 quilômetros. E a essa altitude, o tempo há um fenômeno de dilatação do tempo. Significa que o tempo, a superfície de quem? Da Terra, não passa da mesma maneira quando estamos a 20.180 quilômetros. Significa que temos que fazer as correções necessárias de acordo com quem? Com a teoria da relatividade geral. Senão era uma bagunça. Quer dizer que se não tivéssemos em conta esse efeito do abrandamento do tempo, devido a quem? A estarmos mais distantes da superfície da Terra, então nós teríamos os relógios todos desincronizados, né, com os satélites que estão lá em cima. Tá? Ainda, temos aqui um documento recente, não é? Nós temos esse documento que nos mostra o quê?
que nos mostra que em 14 de setembro de 2015, não é? Devido ao choque de dois buracos, a colisão de quem? De dois buracos negros, nós conseguimos pela primeira vez detectar ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais. Que era uma previsão também feita por Einstein, da teoria da relatividade geral. Portanto, e também nos mostrou que nós podemos ter um sistema binário de buracos negros. Né? Aqui a próxima imagem vai nos mostrar mais ou menos o que é que isso ia nos parecer em questão de deformação do espaço-tempo. Né? Nós podemos... vamos tentar reproduzir. Portanto, quer dizer que só o fato de eu abanar a minha mão assim, como estou a abanar agora, estou a criar alguma perturbação no espaço-tempo. Mas é uma perturbação quem? Muito insignificante, não, mas quando se tratamos de quem? Choques de buracos negros e, portanto, então aqui sim, nós podemos já detectar algum efeito significativo dessas ondas gravitacionais. Quando olhamos para o universo, o que é que nós vemos? Nós vemos que temos um universo que se formou há cerca de 13,7, né? 13,7, onde é que temos? 13,7 bilhões, né? Bilhões de anos, não é? E estamos voltando para o passado, o que é que nós vemos? Nós vemos que tudo era muito quente, ou seja, estamos agora a 13,7, não é bilhões, falamos, se for mil milhões, 13,7 mil milhões. Se fossem os brasileiros, iam dizer bilhões, mas podemos dizer 13, quanto? 7 mil milhões. Então, é o que está hoje. O universo já arrefeceu muito, mas quando analisamos o choque de partículas, etc., vemos que tudo começou com um momento singular e a coisa no início estava muito quente. Estamos a falar de quanto? 10 elevado a 32 graus Celsius. Portanto, nós estudamos tudo isso para entender melhor de onde é que viemos e para onde é que nós vamos. Pronto, vou tentar acelerar agora um pouquinho, já está quase na hora. Por exemplo, na Suíça, na fronteira franco-suíça, nós temos aqui o LHC, que é o acelerador, um grande acelerador de partículas, com 24 km de circunferência, onde nós aceleramos protões e chocamos para ver as condições que existiram, momentos muito perto do Big Bang, ou seja, do início do nosso universo. Tentamos descobrir quais são as partículas que existiam nesse momento. Está bem? Pronto, eu salto aqui essa parte. Podemos ir para cá. O que é que nós sabemos atualmente? Sabemos que o universo está em expansão, quer dizer que as galáxias mais distantes estão acelerando, estão se afastando cada vez mais rápido, não estão a abrandar, quer dizer, estão mais distantes e ainda estão com a sua velocidade está aumentando cada vez mais. Portanto, ficamos aqui um pouco indecisos, o que é que será o futuro de quem? Do universo. E quando pensamos, pois tem aqui uma analogia, o que está acontecendo com o nosso universo? O nosso universo está em expansão, quer dizer que as galáxias mais distantes ainda estão se afastando cada vez mais rápido. Então, olhando para esse esquema, notamos que existe muita coisa que nós não sabemos. O que nós sabemos acerca do universo representa só 4%. 73% nós não sabemos absolutamente, é o que nós chamamos de energia escura, não temos ideia o que será essa energia escura. E também temos matéria escura. Chamamos de matéria escura porque nós não sabemos que matéria é esta. Tá bem? Existem alguns candidatos para quem estudar cosmologia, astrofísica, mas
não temos certeza sobre que matéria é esta. Então sabemos quase nada do universo. Pronto. Mas olha, temos aqui algumas evidências que nos mostram que existe matéria escura. Por exemplo, quando nós vemos a velocidade do nosso Sol, nós vemos que ela está com uma velocidade de quanto? 220 km por segundo. O nosso Sol está em movimento, está com 220 km por segundo. Mas, quando fazemos as contas, verificamos que isso só deveria dar 160. Só deveria dar 160 km por quê? Então, quer dizer que há mais matéria que nós não estamos a contabilizar, percebem? Se nós estamos a fazer uma conta com a matéria que existe e estamos a dar 160, mas na realidade, apesar do quê? Do Sol está a 220 km por segundo, há muita coisa que nós não estamos a ver. Quer dizer que essa diferença é devido a essa matéria escura que nós não temos ideia o que seja. Portanto, há muitas questões em aberto, vamos terminar por aqui. Existem muitas perguntas para procurarmos resposta. Por exemplo, não sabemos por que agora nós encontramos, se no início do universo havia matéria e antimatéria na mesma quantidade, para onde foi a antimatéria? Que agora só encontramos mais à nossa volta o quê? Matéria. Não podemos ter um pouco de antimatéria que decai rapidamente nos aceleradores de partícula e tal, mas à nossa volta nós não encontramos quem? Antimatéria. Encontramos matéria. E também temos dificuldade em compreender ainda a massa. Não sabemos bem ainda a origem disto da massa dos corpos. Não, o universo está acelerado e nós não sabemos bem quais são esses responsáveis por essa quem? Aceleração do universo. Que energia escura é essa que nós não sabemos? Então, há muita coisa por descobrir e cada ponto, cada grão de conhecimento que nós vamos acumulando, então vamos tentando montar esse puzzle que é mesmo muito complicado. Paro por aqui. Mesmo eu não sei muito, não é? Estou também a aprender e conhecer um pouco mais acerca desse nosso fantástico universo. É isso que nós dissemos e nós estamos abertos para algumas perguntas, alguma contribuição. Obrigado. Sou Francisco Costa Alegre. Vamos virar a câmera para ver. Já agora fazemos assim para verem um pouco a audiência. Vamos ver. Eu queria para agradecer a dupla que é colocado para o elenco com a opinião do trabalho e participar dessa comunicação, Só, Francisco, por favor, venha falar aqui. Nós estamos. Nós estamos só para que quem esteja lá hoje está perigoso. Hoje está perigoso. Ok. Portanto, eu sou Francisco Costa Alegre, como professor da carreira diplomática, conselheiro de comissão, e como curioso, eu sou um mero escritor, existe a conferencialista que pode ser, como dizia, eu sou já nos atividades, aqui nesse evento, e visitar também os organizadores da nossa comunidade, não é comum ter um espaço para falar sobre ciência. Há vários espaços que os nossos profissionais participam para falar sobre isso, falam dos seus próprios políticos, etc. Os parlamentares falam do parlamento e os acadêmicos falam de ciência. Aqui é um lugar organizado para se falar de ciência. E você tem que falar de ciência. Portanto, eu não sou físico, eu sou um apaixonado. Eu
comecei a integrar essa história da teoria da Einstein de 2009. Em 2009, eu fiquei 3 anos para essa expedição, teve 3 momentos. Em 1919, teve 3 momentos. O primeiro momento foi a 9 de março, quando os dois astrônomos foram para a Cristo, porque os dois foram para Sobral. Porque essa teoria devia ter uma confirmação e ser verdadeira. O primeiro momento foi em 9 de março, o segundo momento foi em 8 de março, o segundo momento foi em 9 de abril, quando chegaram a Ilha de Cristo. E o terceiro momento aconteceu em 29 de maio, quando houve aquela confirmação. E por exemplo, em 2009, foi naquela altura que São Pedro vai se envolver muito mais com essa atividade. No ano de 2008, por ocasião da administração do ano novo, o presidente aqui, Bandeira Brasileira, fez uma emissão a partir do melhor das provas, falando dessa emissão aqui, dando a participar dessa atividade. E parece que mais alto dessa atividade só aconteceu eu não conhecia essa informação que o Rodrigo falou. Eu não conhecia essa informação. Só soube a partir de 2009, naquela altura que eu participei, foi um momento alto que aqui está nessa que falou. Portanto, eu digo, foi um momento, eu convido a todos nós, participarmos uma vez e a organizar o nosso caminho, procurando falar, escrever sobre fatos, registros, não separar. Mas, por caso, vejo irmãos que acontece, por exemplo, todo dia trabalhando na minha casa, quando na parte da lua, eu vejo que a lua tem uma posição, mas cada vez parece que ela anda para baixo. Eu não sei se estou achando. Eu tenho que ser portanto, eu digo isso como um pouco curioso, porque a explicação científica tem 2 lados. Do lado que é mais velho, e a questão científica de investigação, a viés ali, não é uma coisa de efetivo, começa a pegar umas maneiras, aplicar o campo, pensando que aquilo era uma teoria boa. Portanto, será um momento de interessante. Espero que haja mais pessoas que andam para um papel de advocacia para que haja mais participação do público acadêmico. Curioso como eu sou cientista, não é? Mas sou um mero e posterior dessas informações. Eu espero que vocês facilitem, vai haver o nova onde nós trabalhamos sobre isso. Não sei se falei, eu não lembrei. Eu sou um semiólogo, não sou um semiólogo. Portanto, eles são semiólogos, falam de dados. Eu falo simplesmente da parte semântica do assunto e muitas vezes está cá. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Dr. Francisco Alcané. Só para referir quando outro participante. Eu sou Sérgio Moreno, professor da Universidade, economista, tanto como
Sr. Francisco Galera, sou leigo na matéria, por isso eu vim cá corrigir um pouquinho tudo que se refere ao espaço, porque aqui um pouco sensibilidade que o professor Lúcio ganhou explicando tudo aquilo que fazia parte da minha curiosidade e dúvida, mas acabou por dizer que, infeliz, o universo é o que é a pergunta que tinha preparado, mas afinal, o universo lá expandido, onde é que ele vai parar o Lúcio respondeu dizendo que sabe, quando eu vi na 3%, né? Fácil, é escuro, não sabe nada, e diz: pronto, não é hoje que eu vou resolver o meu problema, mas é para dizer que sempre haverá coincidências no presente, porque eu sou economista, diferente isto, e o professor Lúcio fez uma pergunta: o que isso tem a ver conosco, no nosso dia a dia? Às vezes nós assistimos coisas pensando que não é para nós, e para os outros, os engenheiros, físicos. Eu dei conta que assim, para mim, é para nós todos, isso mexe conosco, mesmo com a ciência econômica. Parabenizar pela palestra, que para mim foi muito importante. Acho que os alunos de física conseguiram estar melhor que eu, mas eu continuo, espero que vocês façam mais coisas como essa e que eu sempre estarei presente, porque eu sou muito curioso, eu vou dizer aquilo que me chama de ciência, eu avião, vocês veem o que eu sou curioso mesmo. Ele não fica lá no espaço, curioso dele, as horas não caem, e pronto, depois esse espaço para mim traz muita dúvida, eu sou curioso na matéria, não se pode saber de tudo, mas pelo menos matar um pouco de curiosidade, eu não consigo isso agora, não consigo estar no lugar do seu Lúcio Benhor, mas eu continuo com a minha curiosidade. Infelizmente, não foi hoje que essa coisa do infinito. Afinal, o infinito até quando? Está crescendo, o universo está crescendo até quando? Eu gostaria de uma resposta que eu queria ter. Ou ainda pior, será que é o único universo? Ou existirá um outro universo? Tá bom. Espero que divulguem como foi divulgado esse tipo de atividades e sempre na medida que possível estarei, porque era bastante isso que eu queria dizer. A pergunta já me respondeu, então, só para dizer que obrigado. Antes de mais, eu sou Jorge Rodrigues, sou um jornalista de licenciatura em eletrônica e comunicação. A minha questão é o seguinte: o professor Lúcio havia abordado acerca do som, falou numa velocidade do som e não disse que velocidade é aquela. Se é a velocidade que o Sol faz em torno dele, em torno da galáxia, por aí fora. Então eu fiquei assim no ar. E mais uma outra questão que eu gostaria de saber, em termos práticos, qual é a contribuição da teoria da relatividade para a nossa vida cotidiana? Se é que existe isso. E ainda tem mais um. É que eu sou muito apaixonado por questões de astronomia, universo, e os meus científicos, no livro tem comentários acerca do universo, novos planetas, possíveis planetas com vida, galáxia por aí. Tudo isso é o que eu mais gosto. Eu gosto muito de assistir documentários. E aí me suscitou uma dúvida. Eu gosto muito de falar na teoria de Big Bang. Então, aí me resolve essa questão. Será que vocês acreditam mesmo nessa teoria de Big Bang? Antes de dizer as contribuições, primeiro, Dr. Francisco Salé, para dizer que de facto em 2009, tanto em que comemorou-se, foi o ano internacional da astronomia, portanto era os 400 anos das primeiras observações astronómicas por Galileu.
portanto foi o ano internacional da astronomia. E nós aqui no ISP também tivemos alguma participação e tivemos também contributo do Instituto Superior Técnico de Lisboa, através do LIP e Centra, né, que promoveram a Escola de Física de verão aqui em Santo Tomé. E provavelmente nos próximos dias poderá haver, quem sabe, outra escola de física também, ainda com parceria do LIP e a Conferência Internacional de Física. Portanto, está prevista também, está prevista, né? Pensamos que possa se concretizar, que é a Conferência... não, da CPLP. Conferência de Física da CPLP. Ok. Depois houve uma questão sobre a Lua, que não percebi bem a questão. Científicas para falar dela, porque eu na minha casa, na minha casa, quando ela vem nova para começar a fazer, fazer uma função. Mas depois, a cada passo que ela vai fazer cheio, ela sai da função, porque a minha filha também passa pela desse lado. Será que ela não consegue científica? Ela não está sendo, ela passa a necessidade, vai quando ela pode ser uma forma apropriada da Terra. Ok, nós não conseguimos pesquisar com tanta precisão, mas também deve ter a ver, tem a ver com o movimento aparente da Lua em relação à Terra, tanto a Terra como se ela tem um movimento relativo, por isso que esse movimento faça com que haja esta deslocação. Então, iremos agradecer a contribuição do Sr. Celso Quaresma, e acho que não tem uma pergunta específica, e depois o Jorge. Portanto, o Sol tem... A questão do Sol, do Sol. O Sol, em torno de quê? Estamos a falar em questão do que o nosso Sol é uma das estrelas da nossa galáxia. A nossa galáxia é formada por 10 elevado a 11 estrelas, em que o nosso Sol é apenas uma dessas estrelas, que está não está muito próxima do centro da nossa galáxia, onde temos um buraco negro, né? Supõe-se agora que no centro da galáxia existe um buraco negro, então ela está um pouco mais para a periferia, mas é um dos muitos sóis que formam a nossa galáxia. E não existe apenas uma galáxia no universo, existe por volta de 10 elevado a 11 galáxias. Agora imaginem quantas estrelas existem no universo. Estamos a falar assim de 10 elevado a 22 estrelas. É muita estrela. As estrelas que nós vemos à noite a olho nu, são estrelas da nossa galáxia, mas há outras galáxias que têm também 10 elevado a 11 estrelas. Quer dizer, estamos a ver, quando olhamos para o céu, nós não estamos a olhar para o presente, nós estamos a olhar para um passado muito distante. As estrelas que nós podemos olhar esta noite no céu, e a luz que chegou levou 400 anos. Estamos a ver uma luz que foi emitida há 400 anos atrás. Ou seja, os nossos avós nem tinham nascido, e nós não estamos a perguntar, não podemos perguntar assim, olha como é que essa estrela está. Não, olha como é que ela estava há 400 anos atrás. Se nós queremos saber como é que ela está agora, teremos que esperar mais quanto? Mais 400 anos. Por exemplo, e as estrelas vêm, estamos a falar dentro da nossa galáxia, e as estrelas estão noutras galáxias. Muito bem, a pergunta é sobre a velocidade do Sol. A velocidade do Sol é em torno do nosso centro galáctico. Quando fazemos a contabilidade da velocidade que ela deveria ter, notamos que ela tem mais. Então, quer dizer que existe matéria, né, que nós não estamos a detectar. E essa matéria que nós não estamos a detectar, né, não temos conhecimento da sua natureza, nós demos um nome. Matéria quem? Matéria escura. Portanto, o nosso Sol, falou da relatividade. Por exemplo, a relatividade nos mostra que o espaço e o tempo são coisas relativas. Por exemplo, no dia a dia, se o Jorge acertar o seu relógio com o meu,
Parece que pode andar de bicicleta, pode andar de carro, tal, volta, o relógio. Se não há nenhum problema mecânico com quem? Com o relógio, deviam estar a marcar a mesma coisa. E a teoria da relatividade nos diz que não, que corpos em movimento, não é? O tempo não passa da mesma maneira quando nós estamos a correr, é ou não é? Ou parado. Agora, nós não notamos isso por quê? Porque é preciso estar com uma velocidade muito grande, e estamos a falar de velocidade muito próxima de quem? Da velocidade da luz, para conseguirmos notar essa diferença. O relógio fica mesmo, ou seja, o tempo abranda, para quem está a mover-se muito rápido. Né? No dia a dia, nós lidamos com velocidades muito pequeninas e nós não notamos isso. Mas, por exemplo, eu acabei de dar um exemplo concreto do GPS. Se nós não tivéssemos em conta a teoria da relatividade de quem? Geral, teríamos erros incríveis ao tentar o GPS ser para sabermos as coordenadas de quem? Um objeto aqui. Imagina se os relógios lá no satélite ficam desincronizados, não uma correção relativa a essa diferença de gravidade. Porque a gravidade aqui na superfície de quem? Da Terra não é igual à gravidade a 20 mil quilômetros de altitude. E nós acabamos de ver que a gravidade encurva a luz. E uma das consequências da gravidade encurvar quem? A luz, é que há uma dilatação também no tempo, como a luz tem que fazer curvas, e, em vez de estar a andar em quem? O tempo passa mais lentamente quando temos uma gravidade muito quem? Muito intensa. Uma brincadeira é, se queremos viver 1000 anos, então vamos viajar muito perto do buraco negro. Porque aqui o tempo quase ia parar. Agora, o problema é que pode ser engolido por quem? Pelo buraco negro. Mas, passando muito perto do quem? Do buraco negro, estaríamos a ter um tempo... O tempo estaria muito abrandou. O tempo praticamente para, não é? Mas havia mais uma terceira pergunta. Além desta, era o Big Bang. Se nós realmente acreditamos no Big Bang. Quer dizer, a questão não está em acreditar ou não acreditar, né? Então, as evidências, não é? Porque, repare, falando de Einstein, a famosa relação massa-energia, não é? E também o Sulu falou do acelerador de partículas. Portanto, se essa relação massa-energia, se a gente não tiver isso em consideração, a gente não consegue entender o que se passa nos aceleradores de partículas. E graças aos aceleradores de partículas, foram detectadas partículas, várias partículas e muito instáveis. Não é? E como são instáveis, não é? É difícil nós detectarmos assim muito facilmente. Entretanto, mesmo o Sol, nas radiações cósmicas, vem partículas, também radiações de partículas, muitas delas também são instáveis, os muons e outras partículas mais, que são detectadas só nos aceleradores de partículas. Isso leva-nos a crer que, se essas partículas são instáveis, isso quer dizer que inicialmente havia outras partículas, aliás, além disso, nós vemos o modelo padrão de partículas elementares. Com essas experiências foram detectadas partículas novas, como usando Higgs, recentemente as ondas gravitacionais. Portanto, isto como consequência de verificações experimentais. Essas verificações levam-nos a crer, são essas consequências que nos levam a acreditar que no início as coisas eram como um Big Bang inicial. Quer dizer, a questão não é de acreditar ou não. As evidências levam-nos a crer que, de fato, teria existido esta... Por exemplo, atualmente também temos satélites a estudar a radiação do fundo. O que é isso de radiação cósmica do fundo? Nós estudamos uma radiação, né, que já perdeu muita energia para chegar até nós, né? Foi já ter viajado durante muito tempo, mas que nos mostra quer dizer, para onde nós apontamos. Nós apontamos, às vezes, quando ligamos o televisor e fica aquela chuva a fazer o televisor, quando ela não está sintonizada. Muito desse sinal captado é do início,
provém lá do início de quem? Do universo. Você pode apontar a tua antena para onde? Para qualquer lugar, e esta radiação cósmica de fundo vai estar presente. Então, que nos mostra que o universo surgiu de uma singularidade, de algo, ou seja, de uma explosão local, quer dizer, de um evento singular. Agora, não sabemos ainda o que criou este Big Bang, se já houve outros, outro Big Bang, se o nosso universo está a caminhar, para onde é que estamos essa expansão, para onde é que estamos a levar? Será que a matéria, a energia escura vai continuar a vencer a força gravitacional? São muitas questões que ainda nós não temos resposta, não é? Vamos só já para mais uma intervenção, mas antes disso, nós gostaríamos de informar aqui há pessoas que estão seguindo Podemos fechar via net, e nós temos o senhor reitor, por questão da agenda, não pôde estar presente, mas estamos assistindo também online. Portanto, ele suscita aos palestrantes e agradece pela nossa contribuição ao STB. Muito obrigado. Sou o professor Fernando, da organização de serviço. Eu não sou professor da matéria. Eu vou abordar a questão de maneira filosófica. Bom, dizem que a filosofia é muitas vezes. Alguns isso serão jovens. Pascal, então, faz sentido também abordar a filosofia nesta. Então, falou-se da energia escura, isso propõe bastante a quantidade de conhecimento que desconhecemos. E vamos conhecer cerca de 3%. É enorme. Só temos 4% dos membros do mundo existe. Então, aqui coloca-se a problemática da pesquisa científica e investigação. E vamos procurar conhecer como está escondido essa atividade. Talvez podemos encontrar respostas para impulsionar a sua existência. Por outro lado, vou falar de a perceber isso e eu também percebo. Talvez eu só conheço 4% da indústria. 72% não está contigo, não conheço. Eu vou procurar investigar na mente para bem conhecer a capacidade que o quadro tem para poder perceber muitas coisas. Então, aqui, fala-se do desenvolvimento pessoal. Devemos começar a pensar que nós há uma coisa que está dentro de nós. Que não percebemos. Não podemos conhecer. Então, devemos não só pensar no espaço, no universo, mas também pensar em nós mesmos, para a nossa educação, para a nossa profissão. Cuidado. Que os livros tenham o processo fabricado, os parlamentares tenham esse parlamento, não vai fazer é este passo. Esse passo para falar de ciência, se eu agora vou ouvir o professor falar, e é isso que nós devemos fazer.
aqui não está relacionado com a ciência, até já até que é um lugar apropriado, é um lugar para saber muito mais de nós, como pessoas, como coletivo, como país. Muito obrigado. Ok, obrigado, Sr. Fernando, obrigado, Dr. Francisco Salé. Eu acho que, enfim, Foi um prazer. foi um prazer. Nós agradecemos a presença de todos. Nós queríamos agradecer especialmente à senhora pró-reitora do Estado presente, professora Filipa, e todos quantos conseguiram, tiveram paciência de ouvir nesse momento. Muito obrigado. Há alguns desdobrados aqui não. Podemos deixar adquirir do senhor. Há aqui alguns desdobráveis. Se alguém não tenha tomado, nós agradecemos para pegarem. Vou falar com será que vai dar? Alô, do outro lado? Saraiva? Eu acho que já foi. Sim, viva, antes de mais nada, parabéns pela apresentação, que acho que foi muito boa. Não sei se repararam, mas também tiveram aqui as felicitações de 2 participantes pela internet. Não sei se tem mais gente lá ou não, mas também não colocaram nenhuma questão, portanto. Certo. Então, nós também agradecemos, obrigado pelo todo o apoio. Nada. Foi fundamental. Tivemos algumas dificuldades com o PowerPoint inicialmente, mas depois tudo entrou. Sim, tudo bem. A única coisa foi que realmente a apresentação não aparecia o ecrã completo, ou melhor, aparecia aquela forma com as notas e tal, mas pronto, não é grave. Ninguém ficou prejudicado por isso, portanto, tudo bem, acho que foi muito bom. Obrigado. Espero que possamos repetir. Primeira experiência, as próximas serão melhores. Certo, com toda a certeza. Ok. Pronto, então, boa tarde e até à próxima. Até a próxima. Igualmente, obrigado.